Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Meu nome é Juliana, eu sou gerente médica aqui da Eurofarma e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre gases intestinais e como que vocês podem atuar em relação a eles na prática de vocês. Então, eu queria trazer um pouquinho uma perspectiva de panorama mesmo. É um problema global, né? Mais de 81,3% da população vai relatar que tem alguma flatulência, que tem algum desconforto aí relacionado aos gases. E acho que isso é muito relevante para a prática de vocês, principalmente porque a gente está falando num contexto onde o farmacêutico provavelmente é o primeiro profissional de saúde que vai ser mais acessível para esse paciente. Os gases são prevalentes, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a simeticona, que é o composto que vai agir aí fisicamente na prevenção e no tratamento desses gases. E o que eu queria trazer um pouquinho para vocês eu acho que a fisiopatologia já foi um pouco abordada em outros aulas que vocês tiveram por aqui, mas eu queria só relembrar que os gases são formados aí, o mecanismo de produção deles, por uma deglutição de ar, né? A gente, ao comer e beber rapidamente, acaba deglutindo mais ar. Além disso, na fermentação alimentar, né, de bactérias e intestinais produzindo alimentos não digeridos adequadamente, na própria difusão de gases, então, quando a gente, na corrente sanguínea, tem a respiração, parte vai para o pulmão, parte vai ser absorvida aí pela corrente sanguínea e a maioria vai seguir para o intestino. E isso faz com que as pessoas acabem eliminando aí gases cerca de 25 vezes ao dia. E acho que é importante saber que os alimentos gatilhos para esse tipo de acometimento são primeiramente as leguminosas, que acho que são mais conhecidas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, alimentos como repolho, brócolis, couve-flor, laticínios, para pacientes que aí têm uma intolerância à lactose, a própria frutose, então a gente está falando de açúcar, de mel ou até de adoçantes que a gente encontra em alimentos diet, e as bebidas gaseificadas, aí refrigerantes, cervejas, outras bebidas que contêm gás. E por que eu estou falando disso, né? Porque a simeticona, o mecanismo de ação dela, ela é basicamente um silicone, e esse silicone ele não é absorvido pelo organismo. Então, ele é secretado nas fezes, ele não vai reduzir a produção dos gases. O que ele vai fazer é só agir no gás que já está formado. Ele age de duas formas. Primeiro, pegando e reduzindo a tensão superficial das bolhas, né? De gás, e com isso ele desestabiliza elas e quebra elas em outras bolhas menores e mais estáveis. E outra coisa que ele faz é a coalescência. Então ele pega essas bolhas e transforma elas em bolhas um pouco maiores, mais fáceis de serem eliminadas, ou tanto pela eructação, ou tanto pelos flatos. E aí, como que o farmacêutico, na triagem de balcão, pode ajudar esse paciente? Eu acho que o primeiro de tudo é como que ele vai indicar o uso da medicação. Então, acho que a gente tem que ter em mente que, primeiro, um paciente que está chegando com uma distensão abdominal esporádica, uma flatulência, vai se beneficiar. O paciente que tenha um desconforto pós-refeição, sem outros sintomas associados, um paciente que tem sintomas de um arroto excessivo ou até de uma mudança alimentar identificada recente, que estão aí associados a essa piora dos gases. E acho que também cabe falar que pacientes que estão aí em preparo para algum exame, então uma colonoscopia, uma endoscopia, são pacientes que vão também se beneficiar. Mas a gente precisa lembrar dos sinais de alarme. E aí, nesses casos, quando que a gente vai orientar esse paciente a procurar um profissional de saúde? E aí, os sinais mais claros aí de gravidade, né? São pacientes que estão com vômitos persistentes ou uma diarreia mais persistente, paciente que apresenta sangue ou muco nas fezes, um paciente que apresenta uma perda, por exemplo, de peso que não é intencional, então ele não está fazendo uma dieta, não está no movimento de perda de peso por outros mecanismos que não sejam aí intencionais, um paciente que tem uma dor ao deglutir ou até uma azia frequente ao se alimentar, um paciente que tem alguma dor intensa ou contínua, né, aquela dor que não passa, abdominal, e pacientes que possam ter algum sintoma que mimetize aí uma apendicite, né, uma dor no quadrante inferior direito do abdômen, ou um paciente que vem para vocês já tratando, já usando a medicação há mais de 7 dias e não está tendo melhora, tá? E aí, como que vocês vão fazer essa orientação, né? É importante saber que a cápsula, ela é fácil de ser deglutida, é uma cápsula pequena, ela pode ser ingerida sem água, mas ela precisa ser ingerida a cada 6 horas e, no máximo, aí 4 cápsulas por dia. É importante lembrar que, como ela não é absorvida, ela praticamente não tem efeitos adversos significativos, também não tem uma grande contraindicação por faixa etária, e ela é totalmente excretada nas fezes. As populações que a gente não tem dado segurança eficiente, então gestantes e lactantes, são populações que precisam de um acompanhamento médico e de uma indicação médica para fazer uso do remédio,
E acho que é interessante trazer que tem uma interação relevante, que é com o uso da levotiroxina. Então, se tem um paciente que faz uso de levotiroxina, ele precisa esperar aí 4 horas para fazer o uso da simeticona, e também é importante que ele faça o acompanhamento com a dosagem do TSH, tá? Então, qual que, para a gente finalizar, é o papel do farmacêutico nesse atendimento? Então, fazer uma triagem ativa, né, perguntar qual que é a duração, qual que é a frequência, quais os sinais de alarme, os medicamentos que a pessoa está fazendo uso aí quando ela traz essa queixa de gases, orientar esse paciente em relação à posologia, o quanto que ele pode usar, quantas vezes ao dia, e explicar aí para facilitar mesmo, que a medicação facilita a eliminação, não vai necessariamente reduzir. Checar as interações medicamentosas, então o que, que ele usa de medicamento, se uma levotiroxina está entrando aí, pode impactar, né, na ação do remédio de um tanto quanto do outro. As dicas alimentares, então falar sobre os alimentos que a gente já mencionou, explicar que comer devagar é importante para evitar bebidas gaseificadas, e aí fazer um acompanhamento. Então, se esses sintomas persistirem por mais de 7 dias, ou o paciente começar a apresentar qualquer sinal ou sintoma de alarme, então lembrando, sangue, perda de peso, vômito, é importante que esse paciente procure ajuda médica imediatamente. Eu queria agradecer vocês por esse momento, por esse espaço aqui, e espero que eu possa ter contribuído aí para a prática de vocês do dia a dia, e que vocês possam ajudar muitos pacientes que vão encontrar vocês no caminho. Obrigada.